Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo de Trânsito. E o papo de hoje é sobre aquela dúvida que aperta, sabe? Você tá lá no trânsito e depara com uma fila de carros parada por causa de um bloqueio. A grande questão é: pode ultrapassar? Será que é permitido? Bom, vamos mergulhar nisso e ver o que a lei de verdade fala sobre o assunto. Olha, quem tá no volante todo dia sabe exatamente do que eu tô falando. É batata. Uma obrinha na pista, um acidente, qualquer coisinha que feche uma faixa e pronto. Aquela fila enorme se forma. E a vontade de dar aquela escapadinha, desviar e seguir viagem é gigante, né? Mas será que essa é a atitude correta? Então vamos lá. Imagina a cena, pinta o quadro aí na sua mente. Tem um monte de cone na pista, os carros estão todos parados, mas tem uma faixa ali do lado, livre, te chamando. A pergunta que não quer calar é: dá para usar essa faixa e passar todo mundo? A resposta pode não só te surpreender, como também doer e muito no bolso. Para não ter erro, não tem jeito, a gente tem que ir direto na fonte. Porque trânsito não é lugar de eu acho que pode. Existe uma regra, uma lei bem específica para essa situação. E entender essa regra é o que separa o motorista consciente de um que está arriscando a segurança. E a carteira. E a resposta, sem rodeios, é um grande e sonoro não. Pode esquecer. O Código de Trânsito Brasileiro, o famoso CTB, é cristalino lá no artigo 211. Ele diz com todas as letras: é proibido ultrapassar veículos que estão em fila parados por causa de um bloqueio viário parcial. Simples assim. Não tem mais, não tem esse, não tem brecha nenhuma para interpretação. Ok, beleza, é proibido. Mas e aí? O que acontece se a pessoa fizer mesmo assim? Bom, aí é que o bicho pega. Essa infração tem até código próprio, é a 608-43. E as consequências, olha, não são brincadeira não. A infração é considerada grave. Isso quer dizer o quê? Quer dizer 5 pontos na sua CNH e, claro, uma bela de uma multa para pagar. Aquela pressa de alguns segundos acaba custando bem caro no final das contas. Tá, mas para a gente entender a regra de cabo a rabo e não cair em nenhuma cilada, é super importante a gente saber o que a lei quer dizer exatamente com bloqueio viário e com ultrapassagem. Parece complicado, mas não é. O próprio Manual de Fiscalização de Trânsito explica direitinho, e você vai ver que é mais simples do que parece. Vamos começar com o tal do bloqueio viário. O que é isso, afinal? Precisa ser um muro de concreto? Não. De acordo com o manual, qualquer coisa que esteja ali temporariamente impedindo a passagem já vale. Pode ser cone, cavalete, até uma viatura da polícia ou da fiscalização. Se está lá sinalizando que não pode passar, pronto, já é um bloqueio. É a sinalização que manda. Agora, a segunda parte. O que é ultrapassagem nesse contexto? E aqui tem um detalhe técnico, mas que faz toda a diferença. A infração acontece quando o motorista faz aquele movimento completo. Sai da sua faixa, passa pelos carros que estão parados e depois volta para a faixa original. É esse zigue-zague, esse ir e voltar, que a lei chama de ultrapassagem e que, nessa situação de bloqueio, é totalmente proibido. E é agora que a gente chega na parte que, nossa, gera uma confusão danada. Porque, né, existem vários tipos de ultrapassagem proibida no trânsito. Só que cada uma tem a sua própria regra, o seu artigo, a sua multa. E confundir uma coisa com a outra é super comum. Então vamos botar os pingos nos is e esclarecer essas diferenças. Olha que interessante, o próprio manual que o agente de trânsito usa para fiscalizar tem uma parte que diz literalmente quando não autuar usando esse artigo específico. Isso é ótimo para a gente porque ajuda a desenhar a linha, a entender exatamente onde uma infração termina e a outra começa. É uma ajuda em tanto para todo mundo. Quer ver um exemplo clássico de confusão? Furar a fila do sinal vermelho. A atitude de passar na frente é bem parecida, né? E a lei é até a mesma, o mesmo artigo 211. Só que, atenção, são enquadramentos diferentes. Uma coisa é o bloqueio por obras, outra é o semáforo. O cenário muda, a infração tecnicamente muda também. Isso mostra o quanto a lei vai no detalhe. E a lista de erros comuns não para por aí. Vou passar pelo acostamento. Opa, calma lá. Isso é outra infração específica e gravíssima. E ultrapassar pela contramão, onde a faixa contínua? Também tem seu próprio artigo, sua própria multa, que é bem salgada, por sinal. O ponto principal aqui é o seguinte: cada uma dessas manobras perigosas tem um CPF próprio na lei,
com a punição que corresponde ao risco que ela cria. Beleza. Depois de toda essa teoria de entender a lei, o que a gente leva para a vida real, para o dia a dia no trânsito? O que fazer da próxima vez que der de cara com uma fila por causa de um bloqueio? Para não ter mais dúvida, vamos montar um checklist mental bem prático. Então vamos lá, passo a passo, a conduta ideal. Primeiro, bateu o olho, identificou que é um bloqueio? Viu os cones, a fila se formando? Ótimo. Passo 2, dá uma boa olhada, observa a situação com calma. Passo 3, e esse é o mais importante de todos, fica na sua faixa. Não inventa de sair. E o último passo, o quarto, respira fundo e tenha paciência. Simplesmente aguarde a sua vez de passar quando for seguro. É fácil, é o certo a se fazer e, o melhor de tudo, livra da multa. No fim do dia, a história toda se resume a isso, né? Aquela pressa de querer ganhar uns segundinhos no relógio pode acabar virando um prejuízo enorme. E o pior nem é a multa, é colocar a sua segurança e a de todo mundo em risco. Respeitar a sinalização, respeitar a fila. Isso não é só sobre cumprir a lei, é sobre ser um motorista inteligente, é um ato de cidadania mesmo. Então fica essa reflexão pra gente. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Este material foi produzido por J. Nascimento. Se você curtiu este conteúdo, já sabe, né? Deixa aquele like e segue a gente nas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.